palavra do Senhor diz assim: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos ter mais uma palavra de oração. Santo Deus, soberano Pai, tua palavra foi lida, ó Deus. Pedimos a instrumentação e iluminação do teu Santo Espírito, ó Pai, para que eu traga a mensagem vinda de ti à tua igreja, que a tua igreja compreenda, ó Pai, os ensinamentos da tua palavra. É isso que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses e o problema deles lá era na doutrina da cristologia. E se essa doutrina tiver com problemas, nós temos problemas em toda a nossa fé. E eles não acreditavam que Cristo havia o quê? Encarnado. Então, se Cristo não encarnou, Cristo não morreu e logo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Então, eles tinham um problema total no principal tema teológico, que é o que? A cristologia. E hoje em dia, não diferente daquela época, nós estamos sendo bombardeados com muitas coisas, diminuindo a pessoa de Cristo. Diminuindo. As pessoas têm procurado o misticismo oriental, procurado o ocultismo, procurado o espiritismo, tá? E, meus irmãos, eu posso afirmar, de acordo com a Bíblia, de acordo com o estudo, nós temos um registro, né, de Saul buscando a pitonisa de Endor, e quando ele buscou ela, não era o espírito do profeta Samuel. Então, se não é um espírito vindo de Deus, é um espírito vindo do inimigo, tá? É isso que nós temos que ter em mente. Então, nesses lugares você não vai encontrar espíritos vindo de Deus, porque Deus deixou o que Ele queria para nós na sua Sagrada Escritura, escrito, bem postado para nós. E nós temos um movimento que começou quando eu era criança, está muito forte hoje, chamado Nova Era. O que é a Nova Era? A Nova Era é uma mistura de tudo, de tudo. Então, as pessoas têm procurado isso nos dias de hoje. E nós estamos vivendo tempos religiosos, mas isso não é o mesmo que tempos cristãos. E as pessoas têm procurado. A religião voltou a ser comércio, as pessoas têm comercializado a religião. E somos bombardeados por todas as fontes de distorções, negações diretas da fé cristã. E muitos responderam a essa diversidade, a essas distorções de uma maneira o quê? Eles optaram por se tornar o quê? Mais inclusivos. Minimizaram as áreas que estavam em desacordo e eles o quê? Colocaram ênfase naquelas que estão o quê? Em acordo, mantidas em comum. Isso pode até parecer, nossa, que empatia, que nobre, que bonitinho, mas não é cristão. Isso é uma negação das verdades bíblicas. Então, nós temos visto muitos movimentos crescendo, muitos movimentos inclusivos, mas muitos movimentos distantes da palavra de Deus, distantes. Na cidade de Colossos, a igreja estava o quê? Sendo infiltrada
Por quem? Por falsos mestres que estavam distorcendo a fé, diminuindo a pessoa de Cristo. E eles concentravam sua atenção o quê? Em anjos. Eles falavam que Cristo era o quê? Uma emanação de Deus, um anjo. E eles se concentravam na questão do conhecimento especial que gerava bênçãos, que nós já vimos que isso é chamado de gnosticismo, né? A heresia de Colossos naquela época, que depois foi conhecido como gnosticismo. E eles passaram muito tempo tentando distinguir, né, os reinos físicos, os reinos espirituais, e eles se concentraram nos esforços dos homens, na meritocracia, né? Um termo muito utilizado hoje em dia, né? Eles proclamaram uma fé secular, semelhante ao que nós estamos vendo nos nossos dias, que o homem é o centro, tá? E o apóstolo Paulo, né, lá da prisão, onde Epáfras, o fundador da igreja de Colossos, foi lá pedir ajuda para ele, ficou preso lá, mas Paulo fez o quê? Uma carta justamente apontando para o problema da igreja de Colossos. E qual era o problema? Cristologia. E Paulo não ataca as heresias, ele não faz isso. O que ele faz? Ele enfatiza a verdade. E aí ele enfatiza a supremacia de Cristo. Então, nessa noite nós vamos ver quem é Jesus. Muitos em nossos dias sabem muita coisa errada lá fora, mas não sabem qual é a verdade. Não sabe qual é a verdade. Em nossa passagem dessa noite, então, Paulo destaca algo importante. Ele instrui sobre quem é Jesus. E eu vou gastar um pouquinho de tempo lendo alguns versículos mostrando quem é Jesus. E essa primeira parte, então, vai distinguir quem é Jesus pela própria palavra que Deus deixou. E nós já vemos em João 10:30, quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E Paulo diz que Jesus foi mais do que uns profetas, né? Um dos profetas. Quem chama Jesus de profetas são os islâmicos, né? Eles chamam Jesus de profetas, né? Os muçulmanos. E então Jesus não é, ele é Deus, ele é Deus. E ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. E essa palavra grega para imagem é eikon, que nós conhecemos a palavra que se torna o quê? Ícone, né? Daí que vem a palavra ícone. Ele é a representação visual de Deus, que não é visível. Deus proibiu o quê? Que nós adorássemos o quê? Imagens de qualquer coisa. Deus nos proibiu qualquer tipo, meios de imagem que nós não adorássemos. E um dos motivos que Deus proibiu o fazer imagens é que o seu filho seria a imagem perfeita do Pai. Cristo é a imagem perfeita do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Existem outros lugares na Bíblia que diz sobre ele, que ele é Deus. João 1, de 1 a 3, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por meio dele, todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Hebreus 1,3 diz assim também: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. 2 Coríntios 4,4 diz assim: o Deus desse século cegou as mentes dos incrédulos, para que não possam ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E agora, João 17,5, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, ele estava com Deus, ele é Deus. Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O grande Deus, Jesus é Deus e o Salvador. Agora Filipenses 2, 5, 6, sua atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus, que sendo em natureza Deus, não considerou ser igual a Deus. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.
Então, teria muitos outros versículos para a gente afirmar a divindade de Cristo. A Bíblia afirma que Jesus é o único Deus em forma humana. Ele nos revela, Ele é a imagem de Deus. Ele é Deus que veio e habitou a terra. Ele também é chamado de primogênito de toda a criação. E primogênito não significa que ele foi criado primeiro ali, né? Não significa que ele nasceu primeiro, tá? O que haveria, e isso aí tem uma tradução bem mais nova e bem errada, que diz isso, tá? Que haveria outros nascidos depois dele. Na verdade, isso é impossível, porque Paulo continua dizendo que Jesus é quem faz a criação, né? Olha, abra a sua Bíblia, se você quiser, no Salmo 89, 27. Salmo 89, versículo 27. Eu vou ler um pouquinho antes, você acompanha. Eu vou ler o 19, diz assim: Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer do meio do povo, exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. Agora o 26. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei, aí ele, rocha da minha salvação. Olha a resposta de Deus, né? Falo-ei, por isso, meu primogênito. Aí, meus irmãos, você lembra, você tem um aposto aí, né? Tem uma vírgula e um aposto. Ah, o que é aposto, pastor? Né? Faltei da aula de português. Por que eu aprendi aposto na escola? Você aprendeu para ler a Bíblia, né? Por isso que nós aprendemos, para ler a Bíblia. Tem um aposto aqui. O que é um aposto? Uma construção sem verbo complementar à oração anterior. E ele fala assim: falo-ei por isso meu primogênito, vírgula, o mais elevado entre os reis da terra. Essa frase, primogênito da criação, refere-se então ao quê? Prioridade, a importância de Cristo, não que ele nasceu primeiro, que ele foi a primeira criatura. Isso tem que ficar muito claro para nós, porque se nós não entendermos isso diferente, nós temos uma heresia cristológica. Então não se refere à ordem de nascimento, Paulo está se referindo à maior honra que pertence a Cristo. Jesus não foi a primeira criatura, mas aquele que governa a criação. Jesus é o Rei, o Senhor da criação. Ele é o Criador, através dele, por meio dele. Observe que essa criação não inclui apenas a criação da terra, ele criou todas as coisas, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades. Tudo que existe vem dele, tudo que existe vem de Deus, vem de Cristo. Só Ele é supremo, só Ele é Deus. Nos dias de Paulo havia um grande fascínio, como eu disse, pela adoração aos anjos, mas nosso texto lembra que Ele que criou os anjos também. Ele criou os anjos. Então, por mais fascinante, por mais glorioso que seja o anjo, ele é uma criatura e Jesus é o Criador. A adoração de anjos ou qualquer seres espirituais é adorar a criação e não o Criador. Como você tem se relacionado com Cristo? É esse o tamanho? Você tem noção do tamanho de Cristo? Você tem noção da honra do senhorio de Cristo? É esse Cristo que você celebra na Páscoa? Observe também que Jesus não é apenas o agente da criação. Ele é a razão da criação. Paulo diz assim: tudo foi criado por meio dele, para ele. Para ele. Sabe aquela rua que você dirige, 5 horas da tarde, que você não aguenta, aquele monte de carro na sua frente, que estão atrapalhando você chegar na sua casa, né? Sabe, os carros não estão te atrapalhando, tá, gente? A rua não é sua. Você não é o sol. Você não está no centro. Tudo é para Cristo. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Como que você vive? As árvores existem para Cristo. As flores existem para Cristo. Sabe aqueles pássaros lindos que você só viu na televisão, coloridos, maravilhosos?
existe para Cristo. Todas as galáxias, o universo existe para Cristo. O propósito da criação era o quê? Trazer honra para o Filho, trazer honra para Cristo. E tem mais, Ele é o sustentador, antes de todas as coisas, mas também é dito que nele todas as coisas subsistem. Olha o tamanho dessa declaração, irmãos. Nele todas as coisas subsistem, todas. Não é só um pouquinho, não, é todas as coisas. Jesus não criou o mundo e foi embora, não. Tudo continua existindo porque extrai de Cristo a sua existência. Ele é quem mantém as coisas funcionando. E se está em ordem é porque Ele ainda está mantendo em ordem. De vez em quando eu acredito que Ele deve soltar a gente assim, aí vira aquela bagunça que a gente já sabe. A gente segue o nosso coração e faz as besteiras que nós costumamos fazer. Ele é a cabeça do corpo, vírgula, outro aposto aqui, meus irmãos, versículo 18, cabeça do corpo, da igreja, a Nova Almeida atualizada, ela acho que percebeu a dificuldade dos brasileiros, né, em saber o que é aposto, ela traduziu assim, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça da igreja. Isso deveria ser óbvio para a gente, mas precisa ser dito, por quê? A igreja não é do pastor Jair, a igreja não é do pastor Sebastião, a igreja não é do pastor Anderson, a igreja não é dos presbíteros, a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E aí, ele decidiu juntar um monte de gente esquisita, pecadora, e transformou na igreja. Então ela não é minha, meus irmãos, mas nós temos o privilégio de participar da igreja que Cristo juntou, da igreja que Ele fundou, e está o quê? Se encarregando dela. Nos dias de hoje, a ênfase está sendo dada ao quê? Numa igreja corporativa, empresarial, onde o pastor principal se torna o CEO da igreja. É importante que nós nos lembremos o quê? Que a igreja não é uma corporação. A igreja somos nós, o corpo de Cristo. E Ele é o cabeça. Ele falou assim, essa é minha noiva, quem eu vou passar a eternidade com ela. Você consegue distinguir o tamanho do privilégio que é isso? Você pertencer ao corpo de Cristo, que Ele separou, Ele escolheu. Eu espero que o Espírito Santo te dê esse entendimento, se você não tem, até agora. Ele é o primogênito dos mortos, não o primeiro dentre os mortos, meus irmãos, mas o principal dentre os mortos. Jesus não é o primeiro que morreu e voltou à vida, né? Pois Ele mesmo ressuscitou a filha de Jairo, depois o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, seu amigo, mas esses que foram ressuscitados vieram a morrer novamente. Jesus não, Ele é aquele que conhece o caminho da morte para a vida. Jesus é o primeiro que morreu e venceu de fato a morte, para nunca mais morrer de novo. Ele é o único, foi o pioneiro nesse caminho, com um corpo, digamos, diferente. Por que diferente? Porque às vezes, os discípulos não o reconheceram. Às vezes ele apareceu do nada, entrou lá no lugar do nada. A sua mãe, Maria, não o reconheceu assim que olhou para ele. Depois ela reconheceu. É um corpo transformado, glorificado. O corpo dele, mas um corpo glorificado. Que nós não temos a plausibilidade para falar como será esse corpo. Temos o que a Bíblia relata. O que passar disso a gente não pode falar. Mas olhando para Jesus com esse corpo glorificado. Se quisermos encontrar vida além do túmulo, vida além da morte, devemos segui-lo. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Ele é supremo acima de tudo. Para que
para que em tudo ele tenha supremacia, isso é a primazia. Jesus é supremo, não há ninguém acima dele, ninguém mais importante. Ele deve ter primeiro lugar. Então, aonde? No nosso pensamento, na nossa adoração, no nosso trabalho, nas nossas atividades de lazer. Tá, jovens? Atividade de lazer. Estou indo só para me divertir. Deus está tendo a primazia nisso? Os lugares que você tem frequentado? Tempo com os nossos amigos, uso do nosso dinheiro. Se você não dá dízimo, Deus não está nem aí para isso. Deus vai levantar um ímpio para sustentar o trabalho dele. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Deus levanta quem Ele quiser para a obra dele. Mas Ele está dizendo que nós devemos ter o que? A primazia. Primeiro lugar nos nossos relacionamentos, nas nossas ambições, nos nossos sonhos. Ele é suficiente, meus irmãos. Versículos 19 e 20 diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Mas espera aí, pastor, como assim? A plenitude, ele já não tinha plenitude, ele já possuía a plenitude de Deus. Mas o que há de novo aqui é que ele fará isso o quê? Como ser humano. Ele faz o quê? Ele restaura aquela imagem de Deus que Adão o quê? Perdeu. É isso que Cristo faz. Jesus restaura, reconcilia, recupera aquela imagem e compartilha conosco. Ele ressuscitou dos mortos o quê? Para fazer exatamente isso. E essa reconciliação, ela é muito mais do que nós seres humanos. Às vezes a gente acha que é só para nós. Nós somos assim, né? Nós temos a noção de que nós estamos no centro. A gente brinca lá em casa que a pessoa tem a síndrome do sol, né? Ela acha que o mundo gira em torno dela, né? E essa reconciliação é muito mais que os seres humanos. Ela inclui animais, o planeta, o cosmos. Inclui tudo. Inclui tudo. A suficiência de Cristo não é apenas em termos da nossa salvação, então, meus irmãos, mas em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Ele é suficiente, sabe para quê? Para preencher a dor da solidão que talvez você esteja passando nesse momento. Ele é suficiente para te dar força nas provações. E nós temos bastante irmãos passando por provações, por depressões, por lutas. Sua palavra é um guia para a nossa vida. Sua provisão é suficiente para você sobreviver e aproveitar a sua vida. O seu sacrifício é suficiente para pagar pelo seu pecado. E a sua sabedoria é suficiente ao quê? Para você superar a confusão da sua mente. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, então, ele enfatiza a supremacia de Cristo. E aí nos versículos finais ele aplica isso. Ele aplica isso a partir do versículo 21. A partir dessas verdades, ele aplica isso. E ele diz: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Ele diz assim, lembrando aos colossenses o quê? Onde vocês estavam, das maldades que eles faziam. Ele lembra aos colossenses, vocês estavam distantes de Deus, vocês estavam longe, vocês eram inimigos de Deus, nas suas mentes, por causa do seu mau comportamento. E nós somos maus, né, meus irmãos? Nós temos comportamentos maus. Nós vemos palavras semelhantes na carta de Paulo a outra igreja, a igreja de Éfeso. Ele diz assim, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. A Bíblia nos diz que todos nós estávamos o quê? Alienados de Deus. Você percebe o quão ruim que é isso? Você consegue entender? A humanidade foi criada à imagem de Deus.
O homem foi feito para comunhão com Deus, mas nós nos tornamos inimigos de Deus. Romanos 1, de 21 a 23 diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram o quê? Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O pecado, a rebelião e a maldade são o quê? Prevalentes em nossas vidas, que nem percebemos. Com o tempo a nossa consciência vai ficando o quê? Entorpecida. A gente acha, isso aí não tem nada demais. As pessoas vão falar assim, não tinha nada demais eu fazer isso. Para a realidade do bem e do mal. Mas ele providenciou um plano de resgate, né? Depois de lembrar o Colossenses, a igreja de Colossos, seu passado, ele fala do atual status dos crentes. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele vos reconciliou, agora estamos reconciliados, nós éramos inimigos, agora somos amigos, é isso que ele está dizendo. E a iniciativa foi dele, Deus veio até nós, Deus nos resgatou, Deus nos buscou, no corpo da sua carne, mediante a sua morte. A vida física de Cristo é o que nos salvou. Nós fomos capazes o quê? De entrar num novo relacionamento com Deus, quando Cristo tomou o nosso lugar na cruz. É isso que aconteceu. E ele fez para quê? Para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Muitas vezes nós não entendemos o quê? O escopo da salvação. O objetivo da redenção, meus irmãos, não é apenas manter você fora do inferno, não é apenas livrar você do inferno. O objetivo da redenção do Salvador é expurgar o pecado da nossa vida, retirar, acabar com o pecado da nossa vida. É nos tornar santos, uma vida de santidade. E livres de acusação somos declarados então inocentes, meus irmãos. E todas as acusações foram retiradas. Uma autora diz assim: Jesus pega o seu pecado passado, presente e futuro, joga no oceano e coloca uma placa e diz: proibido pescar. É isso que ele faz com os nossos pecados. O diabo vai fazer muito barulho, o diabo vai te tentar, o diabo vai estribuchar, mas o diabo é uma criação caída, é uma criatura caída. Mas ele vai fazer barulho, ele vai fazer de tudo, ele está esperando como um leão para você dar uma brecha para ele te desviar de Deus, para ele te acusar. Olha lá, é isso que ele vai fazer, ele está lá esperando. Ele vai lançar todo tipo de acusação contra nós. Mas aí a gente lembra do texto de Romanos 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Ele, é Deus quem nos justifica. Paulo continua, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que Paulo está dizendo aqui para a gente? Né? De forma clara, né? A Bíblia é clara que não há nada que nós possamos fazer para ser salvo. Então não vai depender da sua bondade, não vai depender da sua filantropia, não vai depender de nada que você faça, mas vai depender da sua fé no sacrifício, na obra de Jesus Cristo. Vai depender somente disso, meus irmãos. Ele está dizendo, a salvação vem para aqueles que se comprometem com Cristo. Ressurreição? Todos terão ressurreição. Uns para a vida, outros para a morte.
Dizer que amamos a Cristo, que queremos pertencer a Ele, não é o suficiente. Podemos passar por uma cerimônia aqui de pública profissão de fé, fazer uma oração, derramar lágrimas, ser batizado, mas um verdadeiro compromisso com Deus, com Cristo, é medido pelo que acontece após a profissão de fé, depois da profissão de fé. Não basta apenas professar a fé, precisa o quê? Possuí-la. O cristianismo, então, ele é o quê? É prático, meus irmãos. Então, por isso que eu estou enfatizando com os jovens. Jovens, vocês estão numa fase muito difícil, onde vocês estão tentados de todas as formas. E vocês acham que não tem nada a ver, muitas vezes, as coisas que vocês estão fazendo. Mas o cristianismo é prático, o bem e o mal existe, como nós já vimos. E muitas vezes vocês têm escolhido o caminho mau. É com Cristo, meus irmãos. A igreja é dele. Paulo adverte os colossenses a não baixarem a guarda em torno dos falsos mestres. Ele tem que permanecer forte. Permaneçam fortes. Fiquem alertas. Precisam continuar o quê? Avançando. É isso que Paulo está dizendo. E concluindo, meus irmãos, a primeira prioridade do diabo é o quê? Nos afastar de Cristo. Se ele não puder nos afastar, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar distorcer as verdades sobre Cristo. Sobre Cristo, é isso que ele vai fazer. Para quê? Para que nós servamos a uma ilusão e não a realidade. E é isso que a nossa sociedade tem difundido. A sociedade ficou fascinada com o espiritual. Muitas pessoas anseiam sobre histórias, intervenções dos anjos em nossas vidas. Não confunda essas coisas com o caminho de Deus. O caminho para o céu passa por Cristo. Não tem outro caminho. Paulo diz que esse é o evangelho que ouviste, que foi pregado para toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pergunto a vocês, que Cristo que vocês estão servindo? Vocês estão servindo ao Cristo das Escrituras? Você reconhece Ele como Deus? Você reconhece Ele como Criador, como sustentador e o fim de tudo que existe? Você o reconhece como aquele que é suficiente para todas as suas necessidades? Este é o verdadeiro Jesus. Este é o Jesus que salva. Este é o Jesus que pode transformar a sua vida, o seu coração. Você vê como essas verdades são importantes, meus irmãos? Se você entender o quão grande é Cristo, o nosso Salvador, você verá que as outras coisas que nos incomodam são pequenas perto dele. Então você já declarou a sua fé ao Senhor? Você já confessou o seu desejo de ser purificado e ser refeito por sua graça? Você já fez isso? O que importa, meus irmãos, é o compromisso do seu coração com Deus. É algo que vai impactar o restante da sua vida, a sua cosmovisão, isso é, a maneira como você vive nesse mundo. Portanto, assuma o compromisso de sabedoria, com sabedoria. Mas sabe o que você faz? Assuma o compromisso. Assuma esse compromisso. Veja, nós podemos reafirmar tudo que foi dito aqui essa noite. Mas o desafio para você e para mim não é apenas aprender essas verdades, acreditar nelas. É acreditar nelas e construir nossas vidas sobre essas verdades que foram ditas. Seguir o verdadeiro Jesus não apenas impedirá que você o quê? Comprometa a sua fé ou caia em erro. Isso levará você à vida que você talvez tanto almeja. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Cristo habite o vosso coração.